Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso outro canal aqui do YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. 15 anos, vou completar agora 16 anos de Bolsa de Valores e 31 anos vou completar como consultor empresarial. Essa experiência de consultor empresarial, me deu a oportunidade de viver o mundo corporativo por dentro, de trabalhar para a alta administração, presidência, conselho de administração, diretorias e assim entender muito bem esse universo empresarial. Além de estudar bastante com grandes mestres, Peter Drucker, Jim Collins, Michael Porter, Tom Peters, C.K. Prahalad, Jack Welch, muitos grandes nomes da área empresarial, pessoas que pensaram o desenvolvimento da gestão no mundo. E se foram referências para mim, desde suas obras até momentos que eu tive a felicidade de participar de conferências presenciais, de cursos e de aprender muito com esses grandes mestres no cenário empresarial mundial. Muito bem, vamos começar esse segundo vídeo de hoje, do domingo, mas antes de falarmos de hoje, vamos dar uma olhada em alguns temas que eu julgo que são importantes para que você entenda. Muito bem, o dólar ele está caindo de certa forma nesses últimos dias. E por que o dólar está caindo? Porque tem dólar entrando no Brasil. Aí por que o dólar está entrando no Brasil? Porque o fluxo de entrada dos estrangeiros está desde outubro vindo de forma positiva. Estrangeiros estão comprando o Brasil desde outubro. Os nacionais saindo. Os nacionais são quem? São os investidores institucionais, bancos, empresas de investimentos, fundos, vendendo suas participações em ações, indo para a renda fixa, para outras operações, e os estrangeiros vindo comprar. Estão achando barato o Brasil, estão achando que as empresas caíram demais, e em dólar a bolsa ainda fica mais barata. Então eles estão aproveitando. Então a primeira questão que eu queria trazer para vocês é essa, de que o fluxo estrangeiro está forte e está aproveitando o que eles estão considerando como pechinchas na Bolsa de Valores. O Henrique Breda fez um texto que eu gostei bastante e quero aqui compartilhar com vocês, porque eu comungo de muitas ideias dele e quis aqui dividir com vocês. Ele disse assim: a compra agressiva de estrangeiros não é exclusividade do Brasil. Ponto. Não é exclusividade do Brasil. 4 das 5 principais moedas com melhor desempenho do mundo em 2022 são da América do Sul. 4 das 5 principais moedas com melhor desempenho do mundo neste ano são da América do Sul. Temos aí o peso chileno e o sol peruano liderando essa lista. Ambos os países também têm economias ligadas a commodities. Grave isso aí. Ambos os países têm economias ligadas a commodities. E bancos centrais muito agressivos. Bancos centrais muito agressivos. As autoridades chilenas, na semana que passou, surpreenderam o mercado com uma alta de 150 pontos base, o que levou os swaps de curto prazo e melhorou ainda mais o apelo da moeda para os traders. O fluxo para o Brasil não tem a ver com política. Gravem isso também, viu? O fluxo para o Brasil não tem a ver com política. Não tem a ver com o candidato A ou com o candidato B. Depois de mais de uma década de performance ruim dos países emergentes, principalmente os produtores de commodities, versus os mercados desenvolvidos, essa diferença está se reduzindo, essa diferença está atenuando. Então, o que é que a gente tem hoje? Nós temos países emergentes aos olhos do investidor estrangeiro. Países emergentes baratos, empresas produtores de commodities muito atrativas, capital, excesso de liquidez mundial, a procura de retorno. E nessa procura de investimentos não existe essa coisa de torcida, existe sim a busca por oportunidade. Entenda a lógica do capital
dos grandes investidores. Porque se você chega com sua mentalidade de pobre ou de classe média e quer deduzir a bolsa com a mentalidade do pobre e da classe média, já está tudo errado. Porque você vai entender a bolsa de uma forma errada. O capital está em busca de oportunidades, onde quer que elas estejam. Onde quer que elas estejam. Acabou, não tem mais o que discutir. Essa é a busca do grande investidor. E é este grande investidor que faz com que haja fluxo comprador na bolsa. 54, 56% do volume de transações da bolsa brasileira são os estrangeiros. São eles que movimentam a bolsa. Precisamos entender isso. E precisamos pensar como os grandes investidores. Porque nada adianta estar na bolsa com a mentalidade de pobre, com a mentalidade de classe média. Porque a bolsa não foi criada para esses públicos. Ponto. Não vamos discutir isso. O pobre é a caderneta de poupança. A classe média é o título do tesouro e a renda fixa. Ah, mas eu quero ir para a bolsa. Bom, legal. É um lugar para a construção de riqueza. Mas você precisa mudar a sua cabeça. Não queira na bolsa pensar como pobre nem como classe média. Porque o diálogo na bolsa é em alto nível. No nível superior ao da classe média ou do pobre. Isso a gente precisa entender. Eu demorei um certo tempo para entender isso. Quando entendi, dei um reset no cérebro e reprogramei a minha cabeça para pensar como os grandes líderes empresariais, como os grandes empreendedores, como os grandes investidores. Aí pronto, aí a bolsa comecei a fazer outra leitura de cenário, de contexto, de fluxo e comecei a, vamos dizer assim, a me dar bem. Comecei a acertar mais do que errar. Pronto. Você quer aprender a fazer isso? Está no lugar certo. Canal Viver de Renda. Deixa o like, compartilhe com os amigos. Então, voltando aqui a essa explicação. Os emergentes aos olhos dos estrangeiros estão baratos, as empresas produtoras de commodities estão baratas, o capital está em busca de retorno, sem torcida, sem preferências, e o fluxo de capital é muito grande, que nem todos os emergentes juntos vão dar conta deste fluxo, que está em busca de oportunidades. Por isso a gente está vendo um monte de coisa valorizando muito, porque o dinheiro não está só entrando em bolsas, o dinheiro está entrando em obras de arte. Outro dia um desenho de uma revista do Homem-Aranha foi vendida por alguns milhares de dólares. Negócio impressionante, a quantidade de dinheiro que foi pago por essa original da revista do Homem-Aranha, um dos primeiros exemplares. Então, é arte, é quadrinhos, são coleções, criptoativos, startups. O dinheiro está em busca de oportunidades, de todas as oportunidades possíveis e imagináveis. Metaverso, né? Agora, e é isso aí. É uma grande festa do dinheiro, em busca de possibilidades para fazer esse dinheiro multiplicar. É isso que a gente tem que entender de forma racional. E aí termina o Breda, nesse texto que ele postou. Hoje foi festa, ele disse, quando ele botou o post, né? Hoje foi festa de desinformação. Tentaram dizer que os méritos da subida do Ibov se devia a um determinado político, como se esse político fosse responsável pelo bilionário fluxo de capital, não só para o Brasil, como também para vários países emergentes. Isso me fez lembrar, disse o Breda, da pílula de matar a sede que o Didi Mocó dos Trapalhões inventou. Ela era revolucionária. Bastava colocar a pílula na língua e engoli-la com 2 copos de água. A sede estava resolvida. Era uma pílula mágica. Maravilhoso. Olha, muito bom o texto do Breda. E o que a gente precisa entender é que esse fluxo está forte e esse fluxo não está preocupado com eleições no Brasil. Muita gente me procurando para saber sobre isso. Olha, não está na minha agenda agora eleições, está longe. E o que é que eu espero da Bolsa desse início de ano? Poxa, basta maratonar os vídeos, né? Já fizemos muitos vídeos, todos os dias a gente está com vídeo aqui no canal, então maratone.
Vejo que tem pessoas que às vezes não fazem esse dever de casa, que é maratonar os vídeos. Desde o início do ano a gente está dizendo quais são as nossas expectativas. Se você for olhar, lá no início do ano está bem claro, dito isso. A Bolsa, na hora que buscou no início do ano, aquela região ali de 100.600 pontos, 100.800 pontos, e voltou a dar uma subida, aquilo ali, na leitura gráfica, era um fundo duplo. Um típico movimento que faz com que haja uma pernada de alta para cima. Junta esse desenho gráfico, soma isso o fluxo crescente de entrada de recursos de estrangeiros. A Bolsa vai subir. Passamos os 105 mil pontos, passamos os 110 mil pontos e estamos caminhando para na próxima semana a gente chegar nos 115 mil pontos. E a gente vai subindo, corrigindo, subindo, corrigindo, subindo, corrigindo. Esse é o fluxo de tendência de alta. Estamos numa tendência de alta. Na tendência faz o quê? Fica a favor da tendência. Nunca contra. Estranho que os institucionais e as pessoas físicas continuem saindo da Bolsa, realizando prejuízo e perdendo esse processo de valorização. Muito esquisito. Um erro assim crasso. Um erro homérico de quem está vendendo ações, quem não está comprando ações. Porque qual o ponto de entrada? Lá atrás, nos 101, nos 100.600 pontos, nos 101 mil pontos. Ali foi ponto de entrada. Ah, ainda dá para entrar? Dá. Porque ainda temos alvos mais acima. Mas já se perdeu uma boa parte da estrada. Entendeu? As pessoas continuam não entendendo essa dinâmica. É para comprar na baixa. Se tiver de sair das ações, na alta. Por que continua sem entender isso? Eu não consigo entender. Mas essa é a realidade. As pessoas continuam sem entender isso. É uma coisa óbvia, mas as pessoas continuam errando. Talvez por falta de conhecimento. Muita gente sem conhecimento na Bolsa, e também por querer operar vendido. Eu acho que os institucionais aqui no Brasil firmaram muito a mão em operações vendidas, e aí foram atropelados por um trem, um trem dos estrangeiros. Saiu passando por cima dos institucionais que estavam operando vendidos, e esses ficaram a ver navios. O trem era um trem-bala. Passou lotado. Já estamos na faixa aí de 111 a 113. Estamos aí oscilando nessa faixa de 111 a 113. E na semana que vem a gente vai bater lá nos 115. Deixa aí anotado no seu caderninho. A gente vai bater lá nos 115. Vai dar umas corrigidas e depois faz o quê? Volta a subir. A gente vai bater lá nos 120. Esse é o cenário A com que eu trabalho. 120 mil pontos. Tem cenário B? Tem, mais otimista, 125 mil pontos. Acha que vai chegar lá? É possível. Vai começar a temporada de balanço das empresas. Os balanços vão vir muito bons os balanços do quarto trimestre. Mais combustível. Como dizem aqui na Bahia, mais pimenta no acarajé. Mais pimenta no acarajé. Vai continuar subindo. Pode chegar lá nos 125 mil pontos. E as eleições, lá para frente. Por enquanto, zero de preocupação com as eleições. Aí o capital estrangeiro vai estar preocupado com as eleições? Eu acho que muito menos do que você imagina. Muito menos do que você imagina, porque o grande investidor não raciocina como a massa. A massa pensa de um jeito e o grande investidor pensa de outro. Outro dia eu li que André Esteves, do BTG, já esteve recentemente reunido com o candidato Lula. Surpresa para você? Você ficou surpreso com essa notícia? Eu não. Zero de surpresa. Só para você entender. Muito bem. Vamos falar ainda um pouco mais de estrangeiros e bolsa. Veja vocês, no dia
Deixa-me resgatar essa informação aqui que eu acho que é importante para vocês raciocinarem comigo. No dia 31 de janeiro, segunda-feira, os investidores estrangeiros ingressaram com 1,879 bilhão na Bolsa. Em todo o mês de janeiro, os investidores estrangeiros entraram com 32,4 bilhões na Bolsa. 32,4 bilhões na Bolsa. O montante é resultado de compras acumuladas de 360,9 bilhões em ações e vendas da ordem de 328,4 bilhões em ações. Já os investidores institucionais, nesse mesmo dia 31, retiraram 1,36 bilhão da Bolsa. Os investidores institucionais em janeiro retiraram, pasmem, 28,37 bilhões da Bolsa. O montante é resultado de compras de 156 bilhões e vendas de 184,5 bilhões. No mesmo dia, os investidores individuais, os nossos queridos CPFs, retiraram 539 milhões da B3. No mês, esses CPFs retiraram 6,4 bilhões da Bolsa. Eu não entendi nada de por que é que em janeiro os institucionais estavam vendendo ações e os CPFs também vendendo. Os CPFs eu até entendo, é falta de conhecimento. Então eles tiraram da Bolsa 6,4 bilhões de reais em janeiro, os CPFs. Desinformados, completamente sem noção da vida, vendendo provavelmente no prejuízo. Agora, os institucionais, aí me surpreendeu. Talvez porque eles estão com essa crença de operar vendido. Aí foram atropelados pelo trem dos estrangeiros. Né? Então isso é uma coisa que a gente precisa entender, este fluxo. E aí vale também entender o seguinte, que as empresas, no dia 31 de janeiro, ingressaram na Bolsa com 60,8 milhões de reais. As empresas públicas e privadas. E em janeiro, essa movimentação chegou a 1,6 bilhão na Bolsa. Ou seja, as empresas estão comprando ações. Muitas empresas fazendo recompra de ações. Magazine Luiza, Vale, Lojas Americanas, e isso explica esse fenômeno, né? Isso são números do dia 31. Aí vocês poderiam me perguntar, mas e no dia 1º de fevereiro? Porque isso aí reflete um pouco a natureza de janeiro e fevereiro. O que podemos esperar? Rapidamente, para vocês não se perderem. No dia 1º de fevereiro, o que é que a gente teve? Institucionais seguindo vendendo ações. Retiraram 1,7 bilhão da Bolsa, os institucionais. Certo? Os individuais, os CPFs, retiraram 202 milhões de reais da Bolsa, certo? Ou seja, CPFs e institucionais acreditando na queda da Bolsa, provavelmente. E os estrangeiros, continuando comprando. Compraram 1,98 bilhão de reais em ações. Continuaram comprando 1,98 bilhão de reais em ações. Essa foi a postura dos estrangeiros na Bolsa. Então, esse fluxo, minha gente, continua em fevereiro, ok? Continua em fevereiro, é isso que eu espero da Bolsa para este início de ano. Estrangeiros comprando, nacionais vendendo. Burramente, a verdade é essa, burramente, nacionais vendendo. Sabiamente, estrangeiros comprando. É isso que a gente tem que entender. O que vem pela frente é temporada de balanço. É a pimenta no acarajé. Os balanços do quarto trimestre, ó,
vão vir muito bons os balanços do quarto trimestre. Ou seja, vai dar mais combustível na alta do Ibovespa. Ok? Podem anotar aí na agendinha também de vocês. Mais alta do Ibovespa por conta do combustível dos resultados do quarto trimestre. Isso que é importante entender. Ok? Bom, quero falar um pouco agora de notícias de zum, porque você sabe que a Oi tem que ter zum, a Oi tem que ter notícia, porque se não tiver não é a Oi, né? Aí a Exame me sai com uma pérola agora nesses últimos dias da semana que passou. A Exame disse o quê? Tanuri volta a ameaçar a reestruturação da Oi. Exame, ok? 3 de fevereiro. Tanuri volta a ameaçar a reestruturação da Oi, disse a Exame. O empresário conseguiu convencer, olha a Exame o que ele está dizendo, o empresário conseguiu convencer um dos conselheiros do CAD que ele pode ser uma alternativa à proposta feita pela Claro, TIM e Vivo. Então a Exame faz essa afirmação, que Tanuri conseguiu convencer um dos conselheiros do CAD, ok? Informação da Exame. E aí a Exame diz mais. A operação de reestruturação da Oi, que foi nessa semana aprovada por unanimidade na Anatel e há alguns meses pela área técnica do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ainda corre risco de não chegar ao fim. Olha que coisa tétrica. Pense aí no apocalipse. Exame promovendo o apocalipse. Estranho que por trás da Exame está o BTG. Aliás, vou fazer aqui um parêntese. Este é um assunto que as autoridades brasileiras deveriam botar o dedo. Inclusive a B3, a CVM. Por quê? Porque não faz sentido um banco, uma corretora, ser dono de um canal de notícias sobre investimentos. Você acha isso razoável? Eu não acho. Porque é um claro conflito de interesse. Um claro conflito de interesse. Ou seja, eu banco a corretora, sou dono da Exame. A Exame vai sair com as notícias que eu quiser. Se eu quiser trabalhar na venda de um ativo, eu planto uma notícia ali falsa. Até descobrirem que é falsa, já passou 15 dias e eu já ganhei com a minha operação. Eu vou ali, planto uma notícia que vai ser positiva, a ação vai subir. Também estou manipulando. Então, ao meu ver, isso é uma excrescência da economia brasileira. Bancos e corretoras, donos de empresas de comunicação que trata do mercado financeiro. Você tem a XP por trás de plataformas de comunicação na área financeira e você tem o BTG Pactual por trás de plataformas de comunicação nessa área de investimentos também. Não consigo entender isso como uma coisa razoável. Os donos da XP e do BTG podem vir a público e dizer: não, nós somos sérios, somos íntegros. Não interessa. Não interessa. Há um claro conflito de interesses. Um claro conflito de interesses. Porque eu posso utilizar esses meios de comunicação para manipular o mercado, ao meu bel prazer. Eu não vou fazer isso. Não interessa que você não faça. Interessa que pode fazer. E essa é uma linha muito tênue entre o que você faz e o que você pode fazer. É uma linha tênue. Você pode desequilibrar 5 centímetros de um lado para o outro, né? Então, as autoridades aí do país reflitam sobre isso. Eu acho um negócio totalmente errado. Errado. E é preciso discutir isso. Este é um assunto que deveria estar sendo discutido na CVM, na Bolsa. Precisaria estar sendo discutido no Senado Federal, no Congresso Nacional, para se sair daí com uma resolução recomendando que bancos, que corretoras
não pudessem ser donos de empresas de comunicação no mercado financeiro. É o que eu acho, minha opinião. Ao meu ver, não cheira bem. É assim que eu enxergo. Não cheira bem. O que é que você acha? Coloca aqui nos comentários. Queria ouvir um pouco vocês também, para talvez a gente junto construir um entendimento coletivo. Coloca aqui, o que é que vocês acham disso? Do BTG ser dono de canais de comunicação do mercado financeiro. Da XP ser dona de canais de notícias do mercado financeiro. O que é que vocês pensam disso? Gostaria de entender como vocês pensam sobre isso. E também o pessoal da área jurídica, o que vocês acham que poderia ser feito do ponto de vista prático, para que a gente de repente pudesse questionar esse tipo de coparticipação que pode gerar prejuízos para os investidores, né? Sobretudo os despreparados, que é a grande maioria. 90%, 95% é despreparada. Ou seja, é massa de manobra, fácil. Notícias, jogam esses investidores de um lado para o outro, que nem capim ao vento, balançando, entendeu? É assim que eu vejo. E no caso da Oi é muita produção de ruído, muita produção de ruído. Tudo para mim especulativo, atendendo a interesses de especuladores. Não tem quem me diga que isso é diferente. É especulador plantando notícia e tocando terror no mercado. Tocando terror no mercado. Então veja, matéria da Exame, dizendo que Nelson Tanure está exercendo um poderoso lobby junto ao CAD. Um empresário com longa história de atuação em Brasília e conhecido no mercado por adquirir ativos estressados e passá-los à frente, ou seja, depreciados, machucados. É assim que ele ganha dinheiro, é o que a Exame está dizendo. Conseguiu convencer um dos conselheiros do CAD. Conseguiu convencer um dos conselheiros do CAD, órgão responsável pela avaliação final do processo da venda da Oi Móvel para as empresas Claro, TIM e Vivo. E aí a Exame segue, hein? O conselheiro em questão é o economista Luiz Braido. Anota o nome da criança, Luiz Braido. Eu acho que todo mundo deve ter o e-mail dele, né? Para mandar manifestações aí até o dia 9 de fevereiro, né? Procura ele na página do Instagram, o e-mail, compartilha aí o e-mail, quem tem, manda mensagens para ele. Vamos dar um oi. Luiz Braido, oi, como vai? Tudo bom? Luiz Braido, segundo a Exame, foi convencido por Tanure a trabalhar contra a venda da Oi Móvel. Ele é o relator do processo no CAD. Segundo a Exame, Luiz Braido, tem dito a interlocutores que vê a operação como concentradora de mercado. Concentradora de mercado. A posição de Braido, diz a Exame, contraria a orientação da Superintendência Geral do órgão, que fez o estudo, que fez o trabalho. O resto é tudo apenas para tirar foto, esses outros conselheiros aí do tribunal. Entendeu? Quem fez o trabalho de campo foi a área técnica e a Superintendência Geral do CAD. E recomendaram a aprovação do negócio. Aí segue a matéria falando sobre o assunto. No G20, grupo dos 20 países mais ricos do mundo, apenas 3 países têm 4 operadoras nacionais de telefonia móvel de grande porte. De 20, apenas 3 têm 4 empresas. 17 têm menos de 4. O Brasil está entre esses 20, que tem 4 operadoras até agora. Nos 17 restantes, a regra comum é ter apenas 3 empresas de grande porte atuando. Para um observador privilegiado, que fez contato com a Exame, a proposta atende às regras do mercado,
e oferece um bônus ao criar uma empresa independente de comunicação de fibra ótica, que vai focar em rede neutra. Vai liberar as operadoras para investir no mercado que realmente importa para elas, o 5G. Entre as operadoras móveis, a interpretação é de que, se a proposta for rejeitada, haverá apenas uma saída para a Oi, a falência. Então, Luiz Braido pode estar trabalhando para a falência da Oi? É a pergunta. Luiz Braido foi convencido por Tanuri de que forma? A Veja, na coluna Radar, disse que ele mandou emissários para tentar convencer conselheiros do CAD. Como assim? Porque isso não está registrado. Houve alguma coisa ilícita? Houve alguma mala de dinheiro? Já me perguntaram isso. Houve alguma mala de dinheiro sendo transitada dentro do CAD? Houve pagamento em criptoativos? Algum conselheiro do CAD feito por este empresário? Perguntas. Polícia Federal já deveria estar investigando os conselheiros do CAD, batendo na porta e fazendo uma entrevista com eles. Olá, como vai? Oi, tudo bem? Vamos bater um papo, tomar um cafezinho? Eu quero saber do Tanuri. O Tanuri veio aqui. Tem câmeras aqui para a gente filmar e ver quem foi que esteve aqui conversando com quem. Deve ter câmeras nos corredores, né? Vamos investigar isso. Ministério Público, vamos investigar isso? Porque pode estar em curso uma grande operação de picaretagem de dólar na cueca, ou criptoativos na cueca, para sabotar a Oi, para beneficiar um grupo empresarial. Isso é plausível e possível no nosso Brasil de meu Deus? Claro que sim. Isso está acontecendo? Aí é Deus é que sabe. Deus é que sabe. Aqui a gente não pode afirmar, mas eu estou repercutindo a matéria da Exame. Que conversa com aquela matéria da Veja. Que conversa com o Lauro Jardim, que falou também que havia uma operação para dar uma bola por debaixo das pernas da Oi. Polícia Federal, temos que fazer uma investigação no CAD. 9 de fevereiro está marcada a reunião. É preciso botar todos os holofotes lá. Se possível, já botar um camburão na porta. Porque se tiver alguma coisa ilícita, já resolve o problema. Não estamos dizendo que tem. A gente vai sentir a partir dessa reunião e dessa votação. Porque a lógica qual é? Unanimidade e aprovação. Se alguém votar contra, é suspeito. Não venha me dizer que essa história de concorrência vai justificar seu voto, porque não justifica. De 20 países mais desenvolvidos do mundo, 17 só tem 3 empresas. Então, não venha com este argumento da concentração, que isso é coisa para enganar criancinha, enganar gente besta. Polícia neles, se esse for o discurso. Polícia Federal neles, se esse for o discurso. Porque isso é para enganar otário, esse discurso aí. Para enganar gente besta. Não, basta. O Brasil não pode mais ficar à mercê de bandidos. Precisamos de gente séria. E o CAD precisa fazer o seu papel no dia 9 de fevereiro com a máxima seriedade. Porque já bagunçou demais. 11 meses para julgar isso. Esse mesmo CAD que anos atrás aprovou a fusão de Brahma e Antártica, criação da Ambev, concentrou o mercado 80% na mão de uma única empresa e aprovou em 9 meses. Aí esse mesmo CAD, com outros conselheiros, agora nessa chicana de postergar a decisão sobre a Oi Imóvel para o apagar das luzes do estádio. Isso é chicana. Chicana. Entendeu? Isso precisa ser mudado. Isso é um câncer. Essa postura do serviço público, isso é um câncer. Isso precisa ser combatido com quimioterapia, com radioterapia agressiva para matar esse tumor. Esse tumor da indecência, da procrastinação, da irresponsabilidade. Isso não cabe mais num Brasil decente, num Brasil moderno, num Brasil que quer entrar na OCDE para botar na testa um carimbo de país desenvolvido. Não comporta mais.
Vamos às páginas do ministro Paulo Guedes cobrar seriedade. Vamos às páginas do nosso querido ministro das Comunicações, o Fábio Faria, que faz cara de paisagem, não responde a ninguém porque é mal educado. Não responde a uma pessoa que faz um comentário na página dele. Mas vamos lá, continuem postando na página dele. Não percam a fé e a esperança. Façam o mesmo no Paulo Guedes. Façam o mesmo na página do presidente da República. Façam o mesmo nas páginas dos conselheiros do CAD. Luiz Braido, anote o nome aí. Segundo a exame, ele está cooptado por Tanuri. Foi convencido por Tanuri a prejudicar a Oi. O que é que o Tanuri, segundo a exame, quer? Que a Oi procure a sua falência, para ele poder comprar os ativos da Oi Imóvel a preços descontados. A exame está dizendo isso. Reforça o que a Veja já disse. E não vi a Polícia Federal falando nada. Não vi o Ministério Público Federal falando nada. O ministro de Comunicações parece que é mudo na conveniência dele, né? E o presidente da República também não se manifesta sobre esse assunto. Mas é preciso cobrar. Nossa parte é essa, cobrar, encher o saco. É isso que nos cabe, enquanto acionistas. Aí estamos falando como acionistas. Temos que estar vigilantes para não tomar bola nas costas, para não sermos ludibriados por espertalhões. Ah, você está dizendo que o Luiz Braido é espertalhão? Não. Eu vou dar a ele o benefício da dúvida e esperar o voto dele no dia 9. O que eu espero no dia 9 é uma aprovação por unanimidade. Unanimidade no CAD. Todos votando a favor da venda do imóvel. Porque este é o parecer da área técnica. Este é o parecer da Superintendência Geral do CAD. Então, este tribunal do CAD, se for decente, se tiver gente decente nesse tribunal do CAD, ele não vai desrespeitar o que a área técnica e a Superintendência Geral acordou, definiu. Eles vão se dar o respeito. Mas vamos acompanhar. 10 horas, 9 de fevereiro. Acompanhe. 10 horas, 9 de fevereiro. Reunião do CAD e na pauta a venda do imóvel. Deve ser o primeiro item a ser tratado. Vamos ver quem são esses conselheiros do CAD. Vamos ver a responsabilidade de cada um deles e a decência de cada um deles. Eles vão se revelar, vão ficar desnudos com o voto. Vão ficar desnudos com o voto. O Brasil vai estar acompanhando, o Brasil vai estar de olho. São milhares de acionistas da Oi que vão estar de olho neles. E aí é preciso pressionar as autoridades para que, se for necessário abrir investigação, faça isso com urgência. Já deveria ter aberto as investigações, porque a Veja denunciou isso já faz tempo. Já faz tempo. Segundo a matéria da exame, as operadoras móveis possuem a seguinte interpretação: se a proposta for rejeitada, só haverá uma saída para a Oi, a falência, que custará dezenas de milhares de empregos. Essa é justamente a possibilidade que interessa a Tanuri. Está dito pelo exame. Com o caos instalado, ele poderia adquirir os ativos da companhia por um valor irrisório e fazer o seu leilão particular e ganhar milhões de dólares nessa operação. Bom, em sendo assim, bilhões de dólares. Em sendo assim, caso de fato ele tenha convencido o Luiz Braido, é preciso investigar o Luiz Braido. Ok? A partir do que o exame está dizendo. Todos de olho no Luiz Braido. Todos de olho no Luiz Braido. É isso que precisa. Vamos estar de olho no que está acontecendo no CAD dia 9 de fevereiro. Não cabe ficar em silêncio. Estão até já gritando. Já estão protestando aqui no corredor. Não pode, tá vendo? Já estão protestando. É isso. Não cabe o silêncio. Nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada. Este país precisa ser sério. Esse país precisa ser tratado de forma decente. Não podemos mais deixar que espertalhões continuem tocando o terror no Brasil. Não podemos mais. E aqui uma outra notícia, que também saiu nessa mesma linha. Integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
querem que Vivo, Claro e TIM vendam parte dos ativos comprados pela Oi para dar o aval para a operação. Então, outra notícia, essa saiu no Estadão Broadcast. Parte do tribunal que analisará o processo na semana que vem entende que sem a venda da infraestrutura a operação pode ser reprovada pelo Conselho. Polícia neles, hein? Polícia neles. Investigação desses caras. Não venham com esse papo de concorrência. Isso é balela, isso é coisa para otário, para criança. A compra do imóvel pelo consórcio é um negócio de 16,5 bilhões, foi feita em dezembro de 2020. Esse CAD está procrastinando desde então este assunto. Depois de um longo processo de recuperação judicial, a empresa depende da entrada desses recursos. Não se espera outra coisa do CAD que não seja aprovação por unanimidade. Quem votar contra está sob suspeição. 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 Quem votar contra. Porque não há justificativa para o voto contrário. Já temos a área técnica do CAD recomendando a venda. Já temos a superintendência do CAD recomendando a venda. Esse tribunal do CAD não pode dar as costas à sua área técnica, à sua superintendência e decidir na contramão do que o próprio CAD já estudou e já se manifestou. Se isso acontecer, temos um caso aí de suspeição da mais alta gravidade. É caso para a Polícia Federal investigar. E é caso de cadeia. Eu digo mais, é caso de cadeia, porque vai se encontrar algum rastro de maracutaia, de bandidagem. Vai se encontrar as digitais da safadeza. É isso que precisamos estar de olho. É isso que precisamos estar dizendo aqui para vocês. Porque eu não estou vendo ninguém repercutindo esse assunto, então eu tenho que repercutir. Tenho que repercutir porque eu acho isso grave, eu acho isso importante e a gente precisa comentar. Precisa comentar, né? Então, diz aí o broadcast do Estadão, o entendimento de alguns conselheiros é que como está o negócio fica concentrado demais na mão de 3 empresas, isso é uma balela, isso é uma conversa ridícula, isso é uma conversa sem sentido, eu diria que parece conversa de bêbado, de drogado, entendeu? Porque você vai ser 3 grandes players competindo no mercado, é assim em 17 países desenvolvidos e civilizados e honestos, diferente de nós, que não somos desenvolvidos, não somos civilizados e não somos honestos. Ok? E a gente não pode querer ser melhor do que eles, porque nós não somos. Então nós temos que ter a humildade de copiar quem sabe fazer as coisas com dignidade. E precisamos desenvolver a dignidade. O senhor ministro Paulo Guedes, o senhor está aí negociando com a OCDE. Esse tipo de conduta não combina com a entrada na OCDE. O senhor precisa ver se o CAD está em conformidade com as necessidades da OCDE. Vamos aguardar 9 de fevereiro. Importante, toda a atenção com 9 de fevereiro. A Anatel já aprovou por unanimidade. Botou mais pressão ainda na fervura do CAD, que já está com fogo alto. O CAD está sendo cozinhado com fogo alto desde a denúncia da Veja. Agora temos mais denúncias do Estadão e da Exame. Amplificou o fogo no CAD. E já tem um nome na fogueira ainda com mais intensidade ainda, o senhor Luiz Braido. Relator do processo. Relator do processo. Presidente Bolsonaro, esteja atento ao que está acontecendo no CAD. Ministro Fábio Faria, ministro Paulo Guedes, estejam atentos ao que está acontecendo no CAD. Polícia Federal, quem é o responsável pela Polícia Federal? Olhos atentos ao que está acontecendo no CAD. Ministério Público Federal, olhos atentos ao que está acontecendo no CAD. Pode ser que a gente chegue no dia 9 e aconteça o que eu espero. Aprovação unânime da venda do imóvel. É o que eu espero. Acredito que todo esse burburinho midiático possa ser apenas uma produção de volatilidade. É o que eu desejo, acredito. Mas, em se tratando de Brasil, é sempre bom botar as barbas de molho. E nesse sentido, é sempre bom a gente não duvidar das bruxas. Porque tem uma frase que diz: eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem. Então é preciso ter esse discernimento.
acreditar que tudo vai correr bem no dia 9 de fevereiro, mas não deixar de ficar com uma pulga atrás da orelha, com tantas notícias que estão saindo aí. O investidor de Oi precisa ficar com medo? Não. Precisa ficar vigilante, atento e pressionar. Pressionar as autoridades brasileiras. Precisamos ser investidores ativos. O pessoal fica, às vezes, ridicularizando o investidor de Oi. Diz que é torcedor. Uns idiotas que abrem a boca para dizer isso. O investidor de Oi precisa estudar a empresa, entender a empresa, como qualquer outra, e passar a tomar uma decisão conforme em fundamentos e não em oba-oba. Porque oba-oba, você não pode estar em oba-oba em empresa nenhuma. Petrobras, PetroRio, Magazine, Lojas Americanas, Vale, nenhuma. Você não pode estar por oba-oba. Tem que ser por estudo, por acreditar que algo realmente está acontecendo de bom. É isso, simples. Simples de entender, fácil de entender. Vamos ficar vigilantes. De novo, esse vídeo eu reforço muito isso. O seu comportamento na mídia, nas mídias sociais agora, nas redes sociais, pressionando as páginas aí das nossas autoridades, Paulo Guedes, Fábio Faria, Jair Bolsonaro, entendeu? Polícia Federal, Ministério Público Federal, CAD, Dr. Luiz Braido, vamos a todos pressionar. Muita pressão nessa turma, porque 9 de fevereiro, às 10 da manhã, o CAD decide a vida da Oi. E o que se espera é por unanimidade. Eu não espero um voto contra a aprovação da venda do imóvel. Se tiver um voto contra, é preciso investigar esse cidadão. Porque se ele disser que foi por conta de concorrência, isso é balela. 17 dos 20 maiores países só tem 3 empresas na área de telecom. Isso não pode ser desculpa. E aqui no Brasil, a competição entre os 3 que vão permanecer com a venda do imóvel na área de celular é altíssima. O tempo todo eles ligam para tirar um cliente do outro. Então, achar que não vai ter concorrência, isso é coisa de retardado. Ou de mau caráter. Retardado ou mau caráter. Ou o cara é burro, ignorante, imbecil, não sabe o que fala, é retardado. Ou o cara é mau caráter. Está recebendo bola para dizer essa besteira. Sabe que é besteira, mas está recebendo dinheiro para falar, e ele recebe e fala a besteira que pagaram para ele falar. Mas não é lógico, não é racional esse discurso da falta de competitividade. Vão ter 3 grandes players, como é no mundo inteiro, civilizado, e nós vamos ver uma concorrência como já existe, super agressiva. Eu fui cliente da Claro até o ano passado, saí da Claro porque a TIM me ofereceu uma proposta muito melhor por telefonia celular. Depois disso, a Claro me chamou de volta. Eu já estava quase indo para a Claro, porque ela baixou os preços da TIM. Aí a TIM entrou de novo no circuito, cobriu a oferta que a Claro tinha me feito, e eu fiquei na TIM de novo. Então, super concorrência. Super concorrência. Isso já deve ter acontecido com vocês, não é possível. Comenta aqui se isso já não aconteceu com vocês, porque comigo acontece direto receber ligação das operadoras de celular oferecendo pacotes melhores, mais atrativos para que eu mude de operadora. Direto isso acontece. Não é possível que não aconteça com vocês. Então esses conselheiros virem com esse blá 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 de que não vai ter concorrência, isso é ridículo, ridículo. Isso é coisa de gente mau caráter ou doente mental. Das duas, uma. Não tem terceira opção. Não venha me dizer que está preocupado com o povo. Desculpa. Se tivesse preocupado com o povo, estava o CAD trabalhando junto aos políticos para reduzir a tributação sobre a telefonia e sobre a internet. Porque a tributação sobre telecom aqui no Brasil é a mais alta do mundo. Não sei se você sabe. É a mais alta do mundo. É a tributação sobre empresa de telecom. Então, como assim está preocupado com o povo? Deixa de ser hipócrita, deixa de ser demagogo. Quem diz isso é hipócrita, demagogo. Tudo isso que está girando no entorno da Oi é dinheiro. Dinheiro. Não se iludam, não sejam ingênuos. Nem seja ingênuo de um lado nem do outro. O que está por trás de toda essa briga em relação à Oi é grana. Grana das grandes.
E se alguém for cooptado, a coluna Radar já disse. Tem gente aí querendo ser favorecido e tem gente disposto a pagar por favores. Isso foi dito pela Veja, né? E agora repercutiu muito esses últimos dias aí no Exame e no Estadão Broadcast. Vamos estar de olho. Muita atenção. 9 de fevereiro. 9 de fevereiro. 10 da manhã. Temos um compromisso com o CAD. A aprovação da venda do imóvel. Olho em todos os conselheiros do Tribunal do CAD. Em especial, no nosso queridão do momento. Recentemente, o nosso querido era o Vicente Aquino. Agora, o novo queridão do momento é Luiz Braido. Anota o nome da criança, Luiz Braido. Procura ele aí para dar um oi. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. E, sim, só para finalizar, eu queria aproveitar para finalizar com os comentários que eu recebi aqui, que eu não podia deixar de destacar. O Evandro Vieira Costa, ele disse: quem acompanha o Viver de Renda já sabia que iria acontecer essa saída da Oi da recuperação judicial. Estou tranquilo com o Oi, pois nosso mestre Clóvis vem nos ensinando como se comportar no mercado. Muito obrigado. Valeu, Evandro. Fico feliz em estar ajudando. Meu objetivo aqui é esse. Adailton Luiz. Boa noite. Encaminhei uma mensagem para o gabinete da senadora Mara Gabrilli e recebi uma resposta de que a equipe estaria analisando a ideia de se criar algum projeto com regulamentação de redução de prazos, fixação de prazos para as agências reguladoras. Muito bom, é isso que a gente tem que fazer, investidor ativo. Vamos fazer isso com mais deputados, mais pessoas. Depois ele me mandou também dizendo que outra pessoa respondeu a ele, um deputado federal, Vinícius Poit, também dizendo, agradecendo a colaboração, a sugestão e que estarão estudando o assunto e que farão um contato para dar um feedback em breve. É isso, temos que nos manifestar, temos que dizer o que pensamos e precisamos tentar mudar esse país, e para mudar esse país é dessa forma, fazendo contato com as pessoas, tentando de alguma forma influenciá-las. O Brasil pode ser um país decente, gente, vamos acreditar nisso, mas depende muito da nossa pressão, entendeu? O país da picaretagem precisa ficar cada vez mais distante na linha do horizonte do tempo. Deixa o like, compartilhe com os amigos, fica com Deus e até a próxima. Tchau.